Estamos então na série sobre o Espírito Santo e hoje eu vou pregar a quinta parte. E talvez você está perguntando por que o Senhor está falando tanto sobre o Espírito Santo? Porque eu sei, você só pode ter uma vida vitoriosa com Deus se você tem um bom relacionamento com o Espírito Santo. E também, para ensinar uma vez só não é suficiente. Você sabe como que crianças aprendem as coisas? Por repetição. Sempre repetindo. Estamos ensinando diferentes perspectivas do Espírito Santo. E hoje o título é Andando com o Espírito Santo, um caminho para a liberdade. Caminho para a liberdade. Eu quero ler Gálatas 5,16. Vamos ler todos juntos? Digo, porém, andai no Espírito, e vocês jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mais uma vez, digo, porém, andai no Espírito, e vocês jamais satisfareis a concupiscência da carne. Estou falando sobre o Espírito Santo porque eu creio que é muito importante, porque a igreja primitiva, começou debaixo da unção do Espírito Santo. E eles fizeram história com o Espírito Santo. Eu quero te desafiar. Comece a ler o livro de Atos. E faça anotações. Quantas vezes a palavra Espírito Santo aparece? Você verá quanto o Espírito Santo era valorizado naquele tempo. O Espírito Santo, ele estava sempre dando direção, ensinando eles. E hoje em dia, a gente não vê isso mais acontecendo. Hoje em dia, o Espírito Santo é o menos entendido. Na Trindade é o menos entendido. E é muito importante que a igreja possa entender, aprender a se relacionar com o Espírito Santo e entender como ele se manifesta. Muitas das igrejas históricas ao redor do mundo têm diminuído porque eles não têm essa experiência com o Espírito Santo. Eles estão declinando e diminuindo. Eu conheço muitas igrejas aqui na Irlanda e eu sei do que eu estou falando. Comunhão e relacionamento com o Espírito Santo é o que vai mudar tudo na sua vida. Se você quer ser transformado, você precisa desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. Como eu disse na última mensagem, muitas pessoas sabem sobre a graça, sobre o amor de Deus, mas muito pouco pratica a comunhão com o Espírito Santo. Lembre-se, eu vou repetir, o Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa, ele fala, ele tem vontade própria, ele dá direção e ele é o único da Trindade que está aqui nessa terra hoje. E hoje ele vive em você. Então a pergunta é: e você tem relacionamento com ele? Você sabia que a igreja primitiva, eles não tinham a Bíblia, o Novo Testamento? Você sabia disso? A igreja primitiva
não tinha as palavras escritas de Jesus, dos apóstolos, mas eles tinham a comunhão com o Espírito Santo. E foi pelo Espírito Santo que os apóstolos, os discípulos, eles foram inspirados para escrever o Novo Testamento que você tem. Pecado, suas palavras, seus olhos. Você luta contra o pecado? Pecado contra Deus? Você sabia que o pecado pode te ajudar a vencer o pecado? O seu relacionamento com Ele? E hoje eu quero falar sobre isso. E eu creio que quando Jesus morreu, Ele venceu o pecado. E quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Isso é o que eu creio. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele venceu o pecado por você. E quando ele ressuscitou, ele derrotou a morte. Então, a morte era nosso maior inimigo. Ninguém era capaz de vencer. Se você... Todos os líderes de outras religiões, Buda, Mohammed e qualquer outra religião, ele morreu e os ossos deles estão lá. Nenhum deles disse, eu sou Deus. Somente Jesus disse, eu e o Pai somos um. Jesus foi o único que disse que Ele era Deus. E Ele foi o único que ressuscitou dos mortos. E é por isso que a nossa fé está nele. E quando Jesus morreu, a sua morte derrotou os nossos pecados. E pela sua ressurreição, e quando ele ressuscitou, o nosso mais poderoso inimigo, que é a morte, foi derrotado. 1 Coríntios 15:17 diz, vamos ler todos juntos. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Sim, de fato, os discípulos testemunharam a ressurreição de Jesus, porque eles viram Ele na cruz. Todos os discípulos viram Ele crucificado. Eles viram quando colocaram o corpo dele no túmulo. E depois de 3 dias, todos eles viram Jesus ressuscitado. Eles viram Jesus. Eles comeram com Jesus, eles andaram com Jesus. E por causa disso, eles tiveram uma fé firme. E eles puderam, depois disso, eles foram tão impactados que eles entregaram a vida deles por Jesus.
A razão que Jesus comeu com eles e deu as últimas instruções para eles antes de partir. Você sabe quais foram as últimas instruções que Jesus deu para os discípulos dele? Ele falou: eu vou para o Pai. Eu estou indo. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o ajudador. Eu vou enviar o Espírito Santo. Eu vou enviar o confortador, aquele que te conforta, e ele estará com você. E é melhor que eu vá, porque eu sou apenas um. Eu só posso estar com um de cada vez. Mas quando o Espírito Santo vier, ele estará com você, viverá em você e ele vai te guiar. Como nós precisamos desse relacionamento do Espírito Santo. Vamos ler Romanos 8:11. O Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita. Você está me seguindo? Ele habita. O Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês. E assim como ele ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Queridos, essa é a notícia mais maravilhosa. Assim como Jesus venceu a morte pelo poder do Espírito Santo, nós também podemos experimentar o mesmo. Porque o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus, ele vive em você. Aleluias. A nossa vida não termina aqui com a morte. Você sabia disso? A Bíblia diz que nós seremos ressuscitados dos mortos, assim como Jesus. Ele foi o primeiro. Mas ele também será ressuscitado. Todos nós seremos ressuscitados. Jesus foi o primeiro, mas todos nós seremos. Um dia você vai ouvir. Pastor Márcio passou, se foi, morreu. Um dia você ouvirá. Não creia, é uma mentira. Jesus disse: aqueles que creem em mim nunca morrerão, porque eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição não é um poder, é uma pessoa. Ressurreição tem um nome, e o seu nome é Jesus Cristo. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se você me seguir, você nunca morrerá. Nunca. Talvez um dia você vai ouvir: Pastor Márcio se foi. Se você é um servo do Senhor Jesus Cristo, você nunca morrerá. Se você tem o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, e é por isso que eu estou te falando, por favor, respeita o Espírito Santo que mora em você, porque o Espírito Santo é o selo, ele é como se fosse o carimbo numa carta. Você for embora sem o Espírito Santo, você terá problemas. Ele é o selo. E você foi selado pelo Espírito Santo. Se você morrer
Sem o Espírito Santo, você tem um problema muito grande. Mas se você for com Ele, a Bíblia diz que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele vive em você. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ele: respeita o Espírito Santo que mora dentro de você. Ressurreição não é um evento, ok? Não é somente um evento. Ressurreição é uma pessoa. Ressurreição é Jesus Cristo. Isso significa que você não tem que esperar até que você morra para que você possa experimentar a ressurreição. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem alguma área da sua vida que talvez está morta? Se tem coisas na sua vida que morreram, você pode experimentar ressurreição, ok? Então, se você tem áreas na sua vida que talvez está morta, você pode experimentar ressurreição. Se o Espírito Santo vive em você, talvez você tenha coisas que morreram. Talvez no seu casamento, talvez o seu casamento está quebrado, talvez a sua saúde não está bem, suas finanças ou sua família. Você pode experimentar Jesus, a ressurreição de Jesus. Hoje, quando você experimenta Jesus Cristo na sua vida, porque Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então é por isso que a gente crê em cura, porque a ressurreição é alguma coisa que Jesus continua fazendo, porque Ele ressuscita a nossa saúde. E Ele também quer ressuscitar muitas coisas na sua vida. O que está morto? Talvez você precisando de ressurreição dos seus sonhos. Seus sonhos estão mortos. Ressurreição dos seus relacionamentos, da sua paz. Ressurreição da sua sanidade, da sua capacidade de tomar boas decisões, sua liberdade das drogas, do álcool, dos cigarros, pornografia. Deus é um Deus de ressurreição. E a ressurreição começa hoje. Jesus diz: eu sou a ressurreição. Deus é o Deus da ressurreição. Não haverá ressurreição se não houver morte. Não pode haver morte se não houver pecado. Talvez você não entendeu o que eu disse. Eu vou explicar isso. A única pessoa, a única razão que Jesus foi ressuscitado dos mortos foi porque Ele morreu. Ele ressuscitou porque Ele morreu. E por que Jesus teve que enfrentar a morte? Sim, a razão que Jesus morreu é porque todos os pecados da humanidade, os meus pecados, os seus pecados, estavam sobre seus ombros, sobre Ele. Pecado traz a morte. Pecado traz morte. Tem Jesus chamando alguém? Jesus está chamando alguém?
pecado traz a morte. E por que Jesus foi para a cruz? E por que Ele morreu? Por causa dos nossos pecados. Preste atenção. Todas as vezes que você peca, alguma coisa dentro de você morre. Você entendeu o que eu falei? O pecado te mata, te destrói. Toda vez que a gente peca, alguma coisa morre dentro de nós. Vamos ler Romanos 6:23. Esse é um versículo importantíssimo que todos nós devemos decorar. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, o presente de Deus para nós não é religião. O presente de Deus para nós não é cristianismo. Porque você pode encontrar religião, cristianismo, mas talvez você não encontre vida. Muitas igrejas que eu já fui estão mortas, porque eles só têm religião. E religião é a pior coisa do mundo. Tem mais de 2.000 religiões no mundo. E quase todas levam à morte. Jesus não veio para nos trazer religião. Ele não veio aqui para que você viesse para o culto de domingo e voltar para casa vivendo a sua própria vida. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você não vai viver mais para você mesmo. Você dá permissão para que Ele viva através da sua vida. E você então será as mãos de Jesus, os olhos de Jesus. Você será os pés de Jesus, onde você for. E se você é guiado pelo Espírito Santo, o que Deus vai fazer da sua vida? Vai te usar. Se você deixar o Espírito Santo te guiar. E você vai entender que você não está aqui para viver para você mesmo. Hoje de manhã eu estava orando e eu me lembrei de uma pessoa. Que da última vez que eu estava no Brasil, eu estava muito cansado. Eu tinha pregado e visitado muitos lugares e eu precisava pegar meu voo de Brasil para a Europa. Era 12 horas. Eu estava muito cansado. E eu me sentei no avião e eu falei: Senhor, eu quero dormir, eu estou tão cansado. E aí o Espírito Santo falou para mim: Márcio, essa pessoa do seu lado precisa de você. Eu falei: não, Senhor. Ah, Jesus, me deixa descansar, eu estou tão cansado. Aí o Espírito Santo falou: ele precisa de você. Aí eu falei, eu tentei dormir, mas eu não consegui. Eu falei: tá bom, Senhor, eu vou falar com ele 15 minutos. Oh, como é seu nome? A gente começou a conversar. O Richard, eu tô vindo da Argentina. E ele pegou o voo. E aí ele estava indo para a Inglaterra. E a gente começou a conversar. Eu falei: Deus, é só 15 minutos. E eu vou cochilar, tá, Senhor? Eu comecei a conversar sobre a vida dele. E ele começou a contar sobre a vida dele. E ele disse: eu estou vindo da Argentina. Eu quebrei lá financeiramente. Tudo na minha vida está quebrado. Ele começou a contar a vida dele toda para mim. E ele falou para mim: eu tentei suicídio. E aí
eu comecei a conversar com ele, ajudá-lo. Deus tem um plano para a sua vida. E eu comecei a falar. Eu continuei falando, ele contando sobre a vida dele, a mulher dele. Eu estou pensando em divorciar da minha família. Eu falo, não, você não pode fazer isso. E eu dei conselhos, ajudei ele. E aí, de repente, eu ouvi o piloto falando, arruma seus assentos porque nós estamos aterrissando em Londres. E a gente conversou 11 horas. Mas a minha pergunta é, você pode ser usado pelo Espírito Santo? Você deu sua vida para Ele. Isso não é tão difícil. Você não sabe como eu fiquei feliz quando eu terminei de conversar com Ele. Quando eu terminei de falar, Senhor, agora eu falei para Ele, você precisa orar, você tem que entregar sua vida para Jesus. Estávamos aterrissando. E eu estava orando, e ele estava entregando a vida dele para Jesus. E ele restaurou a vida dele. E hoje eu mandei uma mensagem para ele. E eu estava orando, e eu mandei uma mensagem para ele. Eu vou ver se ele respondeu. Ainda não respondeu, mas eu continuo conversando com ele. Deus quer usar você. Você está aqui não só para curtir a sua vida, mas o Espírito Santo quer te usar. Mas a pergunta é, como está seu relacionamento com o Espírito Santo? Apocalipse diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Você tem ouvidos? Você tem isso? Você está ouvindo o Espírito Santo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. O que o Espírito Santo diz à igreja. Nós precisamos muito ouvir o Espírito Santo. E é por isso que, como igreja, nós precisamos focar nossa vida não nessa terra, mas focado na eternidade. A maneira como você vive esse período de vida aqui, olha para mim. Como você vive esse período enquanto você está aqui na terra, que a Bíblia fala de vapor. Você está aqui um dia e logo você se vai. A maneira como você vive sua vida aqui nessa terra, esse período tão curto, determina como será a sua eternidade. Use a sua vida, deixe o Espírito Santo guiar, porque será maravilhoso quando você começar a andar de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que é tão importante fazer o nosso melhor para o Senhor, para o seu reino. E você precisa viver a sua vida focado na eternidade, investindo seu tempo, seu dinheiro. Quando a gente fala de dinheiro, as pessoas falam, sai de mim, Satanás. Ninguém encosta no meu dinheiro. Você sabe por que a gente fala tanto de dinheiro? Porque dinheiro é um Deus. Ele é um Deus. Jesus chamou o dinheiro de Deus. E muitas pessoas amam esse Deus. E é por isso que a gente tem sempre que falar. Se você não aprender a dar, você não conhece Deus. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Se você não aprender a dar, você não tem nada de Deus na sua vida.
Mas o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, o salário do pecado é a morte. Então, o pecado é a causa de todo o mal neste mundo. O pecado, o salário do pecado é a morte. É por isso que as pessoas se matam uns aos outros. É por isso que casamentos são destruídos. O problema na Irlanda, na Europa, na América, no Brasil. E o problema da humanidade é o pecado. Então, o pecado, ele é responsável pela destruição da sociedade. Mas a gente não pode mais falar de pecado. Dependendo do governamento, você não pode falar de pecado. Eles estão dando outro nome. Eles falam que é uma fraqueza. Mas o pecado é responsável pela destruição. O pecado é a razão porque os casamentos estão sendo destruídos. Podemos culpar uns aos outros. Foi minha esposa, foi meu marido. Mas o problema é porque somos egoístas. E tudo você quer fazer do seu jeito. Servindo eu. Esse é o problema. Não é seu cônjuge que é o problema. É você. Pecado é a razão porque tem tantas brigas dentro das famílias. Pecado é a razão porque os filhos não obedecem a você. Pecado é a razão porque seu cônjuge está sempre com raiva. E alguns deles até assistindo pornografia e outras coisas. Pecado é algo tão difícil de ver nos outros. Mas quando olhamos para nós mesmos, nós nos tornamos cegos. Você já percebeu como é fácil ver o pecado dos outros? É tão fácil olhar para as pessoas e falar: olha lá o que ele está fazendo. A Bíblia diz: as pessoas são capazes de ver o cisco no seu olho, ser o cisco no olho do seu irmão, mas não conseguem ver uma sujeira grande no seu próprio olho. Então o problema não é visão, o problema é egoísmo. Isso é um pecado. Pais, pergunta para os seus filhos: por que você mentiu para mim? Você não deveria mentir. Você já falou isso para um dos seus filhos? Você não devia mentir para mim. Mas quando alguém que você não quer que venha na sua casa, bate a sua porta, você vai lá para o seu filho e fala assim: diga que eu não estou em casa. Você está ensinando o seu filho a não mentir, mas você mente. Vemos pecado nos outros, mas somos cegos quando se trata de pecado em nós mesmos. Vemos pecado em todos, menos em nós. Porque quando se trata da gente, não chamamos isso de pecado. Chamamos isso de erros. Foi minha falha. É uma fraqueza que eu tenho. Isso não é fraqueza. Isso não são erros. É pecado. E
O salário do pecado é morte. O salário do pecado é a morte. Você sabe o que são erros e fraquezas? Erro é quando eu tenho que virar, por exemplo, à esquerda quando eu estou dirigindo numa rua específica e você vira para a direita. Isso é um erro. Você não sabe e você erra o caminho. Isso é. Mas quando você trai a sua esposa, quando você olha para outra mulher que não é sua esposa, quando você é arrogante, orgulhoso, quando você critica as pessoas, seus irmãos e irmãs, quando você fofoca sobre as pessoas, isso não é mais um erro, mas isso é desobediência a Deus, isso é pecado. O governo pode mudar o nome, mas diante de Deus isso é um pecado. O governo pode dizer, isso é só um erro, mas isso é pecado. E o salário do pecado é a morte. Fraquezas são limitações humanas, físicas e emocionais, como doenças, fadiga, medos, inseguranças ou vulnerabilidade emocionais. Fraqueza não é me embriagar para dormir todas as noites. Isso não é fraqueza. Quando você pega sua droga, seu cigarro e continua ali, isso é pecado. Você fica preso nesse vício. São escolhas que fazemos. Você tem escolhido isso. E você tem escolhido pecar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, que não somente destrói a nossa sociedade, mas nos destrói. O seu pecado vai te destruir, você, sua família e a nossa sociedade. E a Bíblia diz que a consequência e o salário do pecado é a morte. Pecado, o que eu disse? Pecado é trabalho. O salário do pecado é a morte. Então, o pecado é um trabalho. Quantos vocês sabem que vocês não recebem o seu salário se você não trabalhar? Você sabia disso? Você não recebe seu salário se você não trabalhar. Você sabe por que os pecadores estão indo para o inferno? Não é por causa de Deus. Algumas pessoas dizem, Deus vai enviar os pecadores para o inferno. Não. Os pecadores vão para o inferno porque eles estão trabalhando muito, pecando. Deus nunca vai mandar ninguém para o inferno. Por quê? Porque pecado tem um pagamento, é um salário. A morte é o pagamento por esse trabalho. E você sabe por que as pessoas vão para o inferno, os pecadores? Porque eles têm trabalhado por isso. O que vai acontecer se o seu patrão não te dar seu pagamento no final da semana? O que vai acontecer? O que acontecerá com você se o seu chefe não te pagar? Hoje, essa semana, não tem pagamento. Você vai dizer que ele é um bom chefe? Se você trabalha, você merece.
estão entendendo o que eu estou falando? Se você trabalha, você merece. Você merece. Se um chefe não te paga o seu salário, depois de você trabalhar tanto, você vai falar, ele não é justo. E você pensaria, ele é egoísta porque ele não está me pagando. Mas eu vou te falar, por que que os pecadores estão indo para o inferno? É porque eles trabalham para isso. E se você não quiser receber esse salário, então por que que você tem trabalhado duro assim? Se você não quer esse pagamento, não trabalhe para isso. Porque o salário do pecado é a morte. O problema com o pecado não é apenas o fato que ele destrói você, mas também destrói as pessoas ao seu redor, sua família, seu casamento. Então o que você pode fazer? Eu tenho boas novas para você. Essa é uma palavra dura, pesada. Você está pensando, ai, que peso. Mas eu tenho boas novas para você. Jesus pagou sua dívida na cruz. Então o que você tem que fazer agora? O que nós temos que fazer? Depois de você ouvir tudo que eu falei, o salário do pecado é a morte. Se você trabalhar duro, você receberá esse salário. Então o que você tem que fazer? Você tem que abandonar esse trabalho. Ou você tem que falar, eu vou sair desse trabalho de pecador. Eu vou desistir de fumar. Eu vou parar de beber. Eu vou sair do trabalho de ser arrogante, orgulhoso. Eu vou sair desse trabalho de falar contra meus irmãos e irmãs. Eu vou sair desse trabalho de ser preguiçoso. Eu estou saindo desse trabalho de ser religioso. Você não pode ser somente um religioso que vem no domingo e continua vivendo a sua vida da mesma maneira. Eu estou desistindo do diabo e eu vou seguir Jesus. Eu não vou seguir mais o diabo. Saia desse trabalho, peça conta, se desligue desse trabalho. O que acontece quando você desiste, quando você sai, quando você desiste? Quando você fala, Senhor, me perdoa. Você tem que ir ao Senhor. Você tem que olhar para dentro de você, porque tem perdão para você. O que acontece quando você diz, Senhor, eu sou um pecador. Eu preciso sair desse emprego, porque o salário do pecado é a morte. Eu não quero receber esse salário, então eu preciso desistir disso. E Jesus morreu na cruz por você. E Ele disse, eu vou te enviar o ajudador e o Espírito Santo vai te ajudar para você lutar essa batalha. Deus te deu os dons da salvação e do perdão. Quando você vai ao Senhor, você diz, perdoa todos os meus pecados. Eu saio, eu desisto desse trabalho. Você sabe o que significa arrependimento? O que é arrependimento? Você sabe o significado? É mudar de mente. Mudança de mente. Você estava indo numa direção
Você fala, eu me arrependo de ir nesse caminho. A palavra é metanoia em grego, mudança de mente. Você estava andando, fazendo coisas erradas e você fala, eu desisto, eu vou voltar para Deus e eu vou segui-lo, vou fazer a vontade do Senhor e o Senhor vai me usar. O Senhor te dá o Senhor dá livre acesso, mas isso não vem sem um custo. Por quê? Seu perdão para ser salvo custou muito. E ele desistiu do filho dele para te dar esse presente, essa liberdade. Mas ele pagou um alto preço. É livre, não tem preço, é pela graça. Mas foi muito caro. É de graça, mas custou muito. Pelo perdão e arrependimento, eu sou livre dos meus pecados. Mas Deus não somente perdoa você, os seus pecados, suas transgressões. Ele quer te perdoar. Você quer receber o perdão do Senhor? Ele te perdoa hoje. Ele é um Deus misericordioso. Ele vai te perdoar suas transgressões, mas também ele disse, eu vou te enviar um outro presente. Eu vou te enviar um ajudador, o Espírito Santo, que vai te ajudar de você se arrepender dos seus pecados, do seu caráter que está totalmente deformado. Muitas pessoas não têm caráter. Tem pessoas que é uma pessoa na igreja e é outra quando ele está sozinho, quando ele está lá no quarto dele. Quando ele está com a esposa dele, ele é uma pessoa. Ou quando ela está com o seu marido, ela é uma pessoa. Mas quando está no trabalho, é outra pessoa. Ou quando está trabalhando, é totalmente diferente. O Espírito Santo, ele quer mudar o seu caráter. Ele quer transformar sua alma que foi abusada no passado, quando você era criança. Eu sei que muitos de vocês foram abusados de alguma maneira. E o Espírito Santo, ele quer transformar, restaurar a sua alma. O Espírito Santo vem para viver em nós. Quando nos tornamos cristãos, ele não morava antes. Mas ele vem, ele se torna nosso amigo e ele nos torna melhores. Ele veio para nos fazer melhor do que a gente era. Ser um marido melhor todos os dias. Eu quero ser um marido melhor, um discípulo de Jesus melhor, um estudante melhor, um funcionário melhor na minha empresa. É isso que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Ele quer fazer você algo melhor. E não somente Deus nos perdoa, mas Ele envia o Espírito Santo para nos ajudar a consertar essas áreas que foram feridas. E Ele quer nos restaurar, nos fazer o melhor que nós podemos ser. Vamos nos levantar. Eu quero que você... O Espírito Santo, ele quer falar com você. Porque muitos de vocês
Vocês têm talvez dores no seu coração. Talvez você nunca viveu uma vida sem essa dor emocional. Alguns de vocês, em alguma área da sua vida, foi abusado fisicamente, emocionalmente. Você foi abusado. O Espírito Santo sabe disso e Ele quer te curar. Ele quer te transformar. Ele é seu ajudador. O Espírito Santo está te dizendo: eu vou fazer você uma pessoa melhor. Eu vou te curar. Eu vou te restaurar. Eu vou usar a sua vida. E as áreas da sua vida que talvez hoje é uma fraqueza sua. Talvez em alguns meses você estará forte para ajudar outras pessoas que estão sofrendo da mesma maneira que você sofreu. E o Senhor vai usar o seu sofrimento para ajudar os outros que estão sofrendo. O Espírito Santo está te dizendo: eu vou fazer de você uma pessoa melhor. Porque Ele vem a nós para curar os problemas, as feridas que o pecado fez na sua vida. Porque o pecado nos destrói e o Espírito Santo quer nos restaurar. Quando a gente é curado pelo Espírito Santo, Ele nos restaura e restaura tudo que foi ferido. Ele vai restaurar a sua vida e a sua família e seu relacionamento. Vamos orar. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Da mesma maneira que Ele nos muda para que possamos fazer diferença nesse mundo. Ele vai começar a te usar. Ele vai usar a sua vida. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor, você aceitou que o Espírito Santo viesse morar em você. E a minha mensagem: Jesus pagou o preço por todos os seus pecados lá na cruz. Eu não estou aqui para te dar uma palavra de condenação, mas a minha mensagem para você hoje é: Jesus pagou o preço por todos os seus pecados ali na cruz. O que você tem sofrido como consequências do pecado, não aceite isso mais. Se apegue ao poder do Espírito Santo para ser transformado. Você só será uma vida vitoriosa se você tiver uma vida íntima e pessoal com o Espírito Santo. Ore agora e peça a Ele: Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Você só se tornará capaz de vencer o pecado, viver uma vida que agrada a Deus, se você andar no Espírito e se você viver em comunhão com esse Espírito Santo. Ele pode ajudar você. Eu quero que você ore sozinho por um tempo. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero que você tenha a sua primeira oração de arrependimento. Com seus olhos fechados, eu te peço, se entregue ao Senhor e depois repita essa oração depois de mim. Diga: Senhor, bem alto, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. Me lava com o seu sangue precioso. Senhor, oh Deus, eu abandono o pecado.
Eu entrego, Senhor, eu entrego, Pai, e saio do alcoolismo, traição, mentir. Eu não quero mais ateísmo. Eu saio dessa vida de orgulho, de medo, de viver preso ao medo. Oh, Senhor, eu entrego, Senhor, todas minhas preocupações e ansiedades. Oh, Deus, toda inveja. Eu desisto da minha vida de pecado. Eu desisto da minha vida de seguir o Satanás. Eu desisto da minha vida de servir meus desejos imorais e sexuais. Hoje eu saio disso. Eu saio da pornografia. Eu saio dessa vida social de bebida alcoólica. Eu saio de toda essa vida de pecado. Toda preguiça eu entrego ao Senhor. Eu não quero mais viver nesse lugar. Eu vou te buscar. Vou buscar o teu reino. E eu serei um membro ativo do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Mantenha suas mãos no seu coração, por favor, em oração. E agora ore comigo essa segunda oração. E nessa segunda oração você vai entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por todos os meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu arrependo de todos os meus pecados. Eu coloco minha confiança no Senhor. Eu coloco minha confiança na cruz. Me lava, me liberta e me limpa e me enche com o Espírito Santo. A minha vida pertence ao Senhor e eu te servirei fielmente pelo resto da minha vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém.